Hart lembrou a Chandal que seu poder vinha com um preço, e afirmou que, passo a passo, ele não deveria pensar em se tornar um super-homem de uma só vez. Depois de alcançar sucesso, ela lhe perguntou se estava pronto para controlar o poder e entrar no mundo supremo. Chandal refletiu sobre sua resposta. Ele afirmou que a princesa Minu e ele estavam encarregados da administração geral, mas que o período mais movimentado já havia passado, e que agora podiam fazer em apenas uma manhã o que antes levava dias. Isso levou Hart a perguntar por que a princesa Minu estava um pouco insatisfeita, já que era bom terminar rápido. Chandal respondeu que Swing estava encarregada dos negócios e de parte da administração, mas ele supunha que a princesa Minu e Swing não teriam problemas em trabalhar juntas. Ele também acrescentou que Kiman e Guan Yu estavam no comando do exército, enquanto Liu estava encarregado da logística e do tratamento médico, e Xiao Xiongzhong, Jian F e GAF EBA cuidavam da defesa urbana. Chandal pensou sobre o trabalho deles e afirmou que, de fato, era melhor usar a equipe que ele mesmo havia treinado. Teve a ideia de que mal precisava lidar com os grandes e pequenos assuntos da vila, e alegou que finalmente estaria livre quando tudo estivesse nos trilhos e a carga de trabalho naturalmente diminuísse. Chandal disse a Hart que estava pronto e que eles deveriam começar. Hart concordou. Ela estalou os dedos, e uma notificação do sistema apareceu, afirmando que a atualização do anfitrião para o Caminho Supremo havia começado. Na cidade de Lonu, na mansão do senhor da cidade, um homem informou que o ministro que estava administrando o Noroeste havia muitos anos e que em breve ganharia o controle de toda a região, alegando que apenas esperava o império desmoronar para então engolir o país inteiro de uma só vez. No entanto, Songpin argumentou que o plano do ministro Ka só poderia ser atrasado quando Chandal de repente apareceu, matou Momenji e ocupou a passagem de Kinun. Lulu acrescentou que o imperador Min poderia parecer tolo, mas às vezes a única escolha que ele fazia se tornava um movimento crucial. Zhang W também lhes perguntou que problema poderia causar se um bandido da montanha apenas matasse outro bandido da montanha. Lulu se irritou e perguntou a Zhang W se ele estava menosprezando, lembrando-lhe que, anos atrás, houve alguém que menosprezou Chandal, até ele erguer uma espada comum diante de todos e pulverizar a dignidade do império. Afirmou que as conquistas daquela pessoa eram impressionantes e disse para não o subestimarem apenas porque ele era um bandido da montanha. Zhang Wu não disse nada. Sampong perguntou a Lulu quais eram os planos do ministro Ka para lidar com Chandal, e se ele o aceitaria como servo ou se o eliminaria. Lulu disse que o ministro Ka o mataria, usurparia a Vila do Sapo e retomaria a passagem de Kinun. Isso levou Samping a perguntar se ele não pouparia ninguém. Lulu informou que havia 2 pessoas da Vila do Sapo que o ministro que queria vivas. Sampokin perguntou quem eram, e Lulu respondeu que eram o 6º príncipe Li Zingxia e a princesa Minu. Uma voz perguntou quando poderiam despachar todas as tropas, e Lulu respondeu que não podiam se apressar, porque o culto da justiça havia aparecido em Lianjun, e os remanescentes de Lyon ainda não haviam sido eliminados, e ambos os lados pareciam ter a intenção de colaborar. Lulu disse a eles para esperarem até que Liju terminasse de organizar suas ações militares e a logística estivesse preparada, o que, segundo ele, deveria levar cerca de 3 meses. Lulu concordou e disse a Sampokin para tentar acelerar. Sampog respondeu que ainda havia um pequeno assunto além desses e mencionou a noiva do jovem mestre Ka, que era a filha mais velha da família Zhu, a senhorita Zhu Ventin. Sampokin informou que a senhorita Zhu Ventin de repente teve vontade de viajar, então o acompanhou até Liona, e acrescentou que o status da família Zhu em Jianggu não era baixo. A filha mais velha de sua família já era suficiente para estar em pé de igualdade com a princesa. John Y declarou que não esperava que aquelas 2 famílias estivessem unidas, e que a tal senhorita Zhu que ia se casar era filha do ministro Qi. Sampokin concordou e disse que a data do casamento já havia sido definida, acreditando que ela pensava que não poderia mais sair de casa depois de casada, então queria se divertir o máximo possível pela última vez. Lulu riu da ideia de que um jovem rico de um próspero Jingu estava vindo para o lugar pobre deles, afirmando que ele devia simplesmente gostar de ser a lua cercada por estrelas. Uma voz expressou alívio, dizendo que se beneficiariam disso, e instruiu que enviassem crianças da mesma idade para acompanhá-los. Outra voz concordou.
No campo de treinamento da cidade do Sapo, uma voz disse a todos que havia uma ordem de Tiandal. Naquele dia, o campo de treinamento estaria fechado e era proibido entrar. Tiandal pensou que o limite de tempo de um mês era bastante apertado. Uma informação do sistema apareceu, declarando os dados de Tiandal. Tinha 20 anos de idade e possuía as habilidades Eloquência, Fênix dupla incolor, 2 corações batendo como um, 3 grandes machados do Rei Demônio e a espada rápida de Alf, que havia subido de nível. O caminho da Ascensão Suprema havia sido aberto, com o requisito em ascensão, sem correntes, não mantém a chuva do tigre feroz. Tiandal ordenou que começasse. Sons de estalos e rangidos foram ouvidos, o barulho continuou. Tiandal ordenou que saísse. O tigre rugiu, e um poder vago e furioso despertou de dentro do corpo, seguindo o sangue que fluía por todo o corpo. Depois disso, o tigre feroz se libertou, desencadeando seu poder. A trava incomparável foi aberta e o poder inundou todo o corpo. Tiandal notou que seu vigor, velocidade e reação subiram instantaneamente para um novo nível. Ele também mencionou que o primeiro estilo e o segundo estilo da espada de Alf foram facilmente dominados, tão naturais quanto respirar. Ele se incentivou a ser mais rápido e mais preciso. Tiandal teve o pensamento de que uma habilidade estava sobrecarregada, já que a Fênix dupla incolor também podia ser usada à vontade. Sons de cortes de espada foram ouvidos, enquanto os aldeões entravam em pânico, se perguntando o que era aquilo. Os aldeões ficaram maravilhados com a incrível técnica de espada de Tiandal, enquanto outros presumiram que, àquela taxa, o campo de treinamento seria destruído. Qin Men gritou para que recuassem, enquanto Guan Yu os advertiu para não entrarem no campo de treinamento sem sua ordem e os instruiu a se afastar. Tiandal pensou que todo tipo de experiência de luta e posturas de combate fluía em seu corpo. Ele presumiu que apenas memorizar isso em sua mente não era suficiente, que precisava transformar em memória muscular. Seguindo isso, incontáveis sombras de guerreiros segurando armas com diferentes técnicas apareceram do nada. Tiandal declarou que precisava se afiar com batalhas. Ele gritou matar enquanto golpeava suas sombras inimigas. Tiandal afirmou que o poder era incomparável, luxuriante, que cativava as pessoas. Ele sorriu de canto. Tiandal declarou que seus vasos sanguíneos estavam explodindo, permitindo que ele tomasse a vida, e grunhiu, com a expressão rígida. Tiandal percebeu algo. O tigre rugiu, deixando-o atônito. Hart ordenou que o tigre recuasse, e correntes douradas começaram a girar. O tigre foi aprisionado pelas correntes enquanto rugia em luta. Uma aura negra se espalhou ao redor de Tiandal. Ele respirava pesadamente, exausto. Continuou recuperando o fôlego. Tiandal percebeu que, por pouco, ele se sentiu como um espírito feroz que queria matar e destruir tudo, e que, se não tivesse o salão da alma de guerra no último momento, teria sido possuído por seu corpo. Ele acreditava que o incomparável que os outros treinavam lenta e firmemente não deveria ter esse tipo de risco, e que apenas um tão intensivo quanto o dele seria tão perigoso. Também percebeu que não havia controlado sua força corretamente, pois ferimentos causados pelo rompimento muscular apareceram em seu corpo. Ele presumiu que quanto mais forte fosse a força, mais controle delicado seria necessário. Aquelas sombras com vários tipos de armas, ao imaginá-las, ele se lembrou de que se pareciam mais com espadachins que o estavam ensinando a reagir e combater diferentes tipos de inimigos. Pensou que, se pudesse absorver completamente todas aquelas habilidades, se tornaria um espadachim incomparável. Quando as cercas de madeira foram destruídas, cobertas de poeira, uma voz expressou preocupação. Zhu Shenji disse a Tiandal que o chão do campo de treinamento havia sido todo arado. Ele riu, perguntando a Tiandal se estava planejando transformar o lugar em uma plantação. Tiandal se virou para olhá-lo, com os olhos vermelhos. Zenji ficou surpreso com o que viu. Gaguejando, perguntou a Tiandal o que havia acontecido com ele. E Tiandal respondeu para lhe dar um momento, que nada havia acontecido. Zhu Shenji lhe disse que ele o havia assustado para valer naquele momento, e perguntou se ele adivinhava o que ele pensou dele ao vê-lo naquele estado. Tiandal perguntou o que ele queria dizer, e Zhu Shenji explicou que tinha visto um monstro devorador de humanos que acabará de sair do inferno. Tiandal refletiu sobre a resposta de Zeni e não disse nada.
Perguntou por que ele tinha vindo, já que havia dito para não incomodá-lo, a menos que fosse algo importante. Zhu Shenji riu e informou que um monstro havia aparecido do lado de fora da cidade, e eles tentaram expulsá-lo, mas falharam porque não conseguiram derrotá-lo. Então ele veio na esperança de que Tiandao fosse dar uma olhada. Tiandao se perguntou que monstro era esse, e Suen respondeu que ele saberia assim que visse. Uma silhueta de pessoas se reuniu abaixo da vila. O povo aclamava o terceiro mestre Zhang Fai, que estalou os punhos e riu, enquanto a multidão atrás dele vibrava. 2 chifres negros apareceram e cascos bateram no chão. Um touro negro furioso se preparava para investir. Zhang Fai gritou seu brado de guerra quando o touro começou sua investida. Os dois colidiram, enviando um impacto para ambos os lados. Zenji disse a Tiandao que o touro negro era feroz e que eles estavam competindo para ver quem conseguiria dominá-lo. Tiandao expressou sua decepção, dizendo que até mesmo Qin Men, Guan Yu e os outros haviam sido derrotados. O touro lançou Zhang F pelos ares. Zenji perguntou a Tiandao se ele não iria tentar, e Tiandao retrucou, perguntando se ele queria envergonhá-lo. Zhu Shenji argumentou, dizendo que não era isso que queria dizer, e lembrou que tentava fazê-lo se tornar uma pessoa dignitária e conquistar a honra. Tiandao refletiu sobre o touro negro, se perguntando que absurdo era aquele, porque se lembrava que a recompensa estabelecia uma montaria, mas não mencionava que precisava ser um cavalo. Uma informação do sistema apareceu sobre a fera rara lua negra de Jade Negra, um animal raríssimo de topo, com habilidade de investida selvagem e força de pedra. Tiandao imaginou diferentes tipos de montarias e se perguntou se deveria montar um touro, já que já tinha montado um cavalo magro na montanha que engui um camelo na pradaria. Hart interrompeu, perguntando se ele não queria montar uma vaca, explicando que havia 2 opções, uma era montar em uma tartaruga e a outra em um porco, e deixou-o escolher. Tiandao riu sem graça. Ele refletiu que, como era uma recompensa de missão, não tinha escolha. Aproximou-se do touro e disse a todos para se afastarem e não se meterem na confusão. Zhang Fai expressou sua dor, enquanto uma voz declarou que Tiandao estava entrando em ação. Qin Men se perguntou como ele iria subjugar o touro negro, enquanto Zenji torcia para que ele avançasse. Jian F afirmou que o touro negro não era geralmente violento, feio ou feroz, e presumiu que Tiandao seria humilhado. O touro negro bufava com força. Tiandao, por outro lado, tossiu e gritou para o touro negro. Hart declarou que a besta ousava agir de forma selvagem e disse ao touro negro para reconhecer seu mestre e se aproximar. O povo ficou intrigado com o que estava acontecendo, se perguntando se Tiandao sabia algo sobre o touro. O touro lentamente se aproximou de Tiandao. Ele estendeu a mão. Quando o touro chegou mais perto, bufou com força diante dele, de repente, ajoelhou-se, deixando a multidão em choque. Zenji informou a todos que ele o havia conquistado. Perguntaram a ele como, e ele respondeu para não esquecerem que a habilidade de Tian era a arte imortal. Tabi da Estrela Dourada era mestre da vila e amigo próximo e presumiu que o touro era a cabeça do Sr. Lao mais exaltado. O povo compreendeu. Zenji continuou, dizendo que, na verdade, a indução divina havia enviado o touro negro para ser a montaria de Shangao, e o povo o elogiou por sua sabedoria. Por outro lado, Tiandao pensou que aquilo era uma confusão e instruiu alguém a trazer a sela, o cabresto e uma corda. As selas foram colocadas no dorso do touro. Tiandao montou nele e perguntou a Imu se queria cavalgar. Imu respondeu com um assobio. Tiandao concordou, acreditando que seu desejo de montar um touro era razoável. Ele acariciou sua cabeça e disse para selar. Eles começaram a cavalgar no touro, e Imu se divertia. Cortes de espada cortavam o ar, destruindo incontáveis tábuas de madeira. Zhu Shenji comentou que Tiandao havia começado a arar de novo e que o campo de treinamento marcial parecia condenado. Uma nuvem de fumaça pairava pela área. Exausto, Tiandao respirava com dificuldade. Pensou que parecia estar começando a pegar o jeito, mas se perguntou quanto tempo seu corpo resistiria treinando tão duro. Também refletiu que aqueles movimentos pareciam formidáveis, poderosos e dinâmicos, mas que falhar em controlá-los com precisão faria a força se dissipar por todos os lados, o que era um desperdício completo.
Ele presumiu que, se conseguisse controlá-los com precisão, não haveria tanta bagunça como a de destruir tudo ao redor. Chandal declarou que agora era hora de mudar o local e disse a Imu que eles iriam para outro lugar. Chandal deliberadamente deixou Imu e o touro negro como seus próprios protetores para evitar intrusões acidentais e exageros que pudessem matá-lo. Enquanto isso, no campo de treinamento marcial de Qinshu, as paredes de concreto começaram a tremer. Imu expressou irritação depois de ser enterrada várias vezes sob tijolos da parede. Chandal escolheu treinar na natureza. Um único golpe cortou as árvores ao redor. Ele continuou balançando sua espada, derrubando todas as árvores em volta. Uma árvore caiu sobre ele e Ian o cutucou com um graveto, mas Chandal pediu que parasse, porque não conseguia se mover, e a instruiu a levá-lo de volta. Imu assobiou enquanto montava o touro negro, com Chandal desmaiado em suas costas. Um horizonte montanhoso surgiu, e abaixo dele estava a Vila do Sapo. Chandal expressou sua dor, pedindo a Swing que fosse gentil. Preocupada, Swing perguntou como ele podia fazer aquilo com seu corpo. Disse que, se quisesse treinar, podia fazer sem se machucar, pedindo a Chandal que apenas vivessem uma boa vida em casa, brincando e rindo com Lei Jian, preparando-se para ter alguns filhos. Ela suspirou, se perguntando por que Chandal era sempre assim. Swing o repreendeu, dizendo que, se continuasse treinando daquele jeito, estava simplesmente brincando com sua vida, e que sua saúde era mais importante, sugerindo que parasse. Ela o lembrou de que ele era considerado o herói do mundo e se perguntou como seus descendentes ficariam se ele continuasse forçando seu corpo até o limite e desabando. Swing também mencionou que provavelmente o colocariam em uma biografia harmoniosa, e depois de ler o livro milhares de pessoas zombariam dele, até mesmo ela morreria de rir no futuro. Enquanto isso, Chandal coletou algumas informações sobre os registros de pessoas estranhas, que afirmavam que ele havia começado a estudar literatura e fracassado após 3 anos, e depois ingressado na escola de artes marciais, sendo expulso depois de ser atingido por um tambor oficial. E também a biografia harmoniosa, disse Swing, que o descrevia como um bandido que fez muitas coisas mais, matando pessoas como se fossem sacos, e depois adoeceu e começou a derrubar paredes, cortar árvores e enfrentar a ira de Deus. Ele se lembrou de Zhu Xingji entrando nos registros das pessoas estranhas e afirmou que seria difícil descansar em paz depois de entrar na biografia harmoniosa. Swing continuou a repreender Chandal enquanto esfregava seu corpo. Chandal pensou que devia haver algo para limitar o poder em seu corpo. Refletiu que, se continuasse treinando duro, seu corpo colapsaria primeiro. Ele passou as mãos na água. Chandal fixou o olhar em algo em sua visão periférica. Swing percebeu. Chandal puxou sua mão. Swing corou, dizendo que ele era tolo, se perguntando que pensamentos malignos ele estava tendo. Depois de um tempo, uma toalha que Swing usava estava pendurada em um balde. O quarto ficou em silêncio, e apenas sombras podiam ser vistas. Uma voz pediu a Liu Jian que trouxesse a caixa para o quarto dela, e Liu Jian perguntou qual. A voz respondeu, dizendo que era a caixa com a armadura negra dentro. Swing perguntou a Chandal se o touro negro havia sido enviado pelo imortal, já que no dia anterior tinha notado um par de armaduras aparecer do nada no quarto. Ela o informou que havia aproveitado o tempo para ajustar o tamanho para ele. Ela também disse que, se ele insistisse em treinar, deveria usar aquela armadura para se proteger e não se machucar. Enquanto isso, Li Jian se perguntava se o conjunto que ela trouxe era o correto. Swing concordou e disse a ela, bom trabalho. Chandal vestiu a armadura negra que Swing queria que ele usasse. Ele pensou que a armadura lhe servia perfeitamente e agradeceu a Swing por suas habilidades de costura. Declarou que não era mais o mesmo bandido pobre da montanha Qinggu. Uma informação do sistema sobre a capa de sangue apareceu, com uma habilidade anexada chamada Medo da Guerra, que, quando usada, fazia com que quanto mais inimigos ele matasse, mais medo eles sentiriam. Chandal ficou radiante por ter sua própria arma, armadura e montaria. Uma descrição da espada apareceu, declarando que não era uma espada comum, mas sim uma arma de topo. Chandal pensou que precisavam de mais pessoas e equipamentos para sua vila. Enquanto isso, Zoda esfregava o chão. Ela torceu o pano que usava para esfregar.
Zod expressou seu cansaço e se perguntou por que precisavam espalhar tanta água no chão em vez de simplesmente tomar banho. Ela prosseguiu, dizendo que não sabia o que estavam fazendo durante o banho para deixar tanta bagunça. Com a promoção do comércio, muitos refugiados migraram para a área, e a Vila do Sapo lhes emprestou rações de comida, sementes e ferramentas, para serem devolvidas quando viesse a colheita do ano seguinte. Agora estavam cultivando a terra, construindo casas, reunindo-se e se tornando uma pequena vila. Se conseguissem se fixar na terra, após algumas centenas de anos, talvez não fosse impossível que todos se tornassem uma só família. E, como o céu era alto e o mar era vasto, haveria grama fresca e verde sob a relva murcha, e a neve derreteria sobre a terra devastada, e a lama negra surgiria. Assobios foram ouvidos pelas pessoas quando um estranho apareceu do nada. O povo se perguntou quem ele era e se divertiu com o touro forte. As pessoas continuaram cochichando entre si, enquanto Tchandal, junto com Imu e o touro negro, passeavam pela área. Uma mulher expressou sua admiração por Imu, dizendo que ela era fofa. Tchandal declarou que a primavera era uma boa estação, porque tudo era novo e fazia as pessoas acreditarem que o amanhã seria melhor do que o presente. Ele disse ao touro que estavam indo embora, enquanto Imu tocava seu assobio e o touro mugia. Agora ele finalmente havia recebido o nome de Touro Valente, por ser um touro mais baixo. Depois de um tempo, no rio Kinuin, que ficava na beira de Kinuin, depois de atravessar o rio estaria a área de influência do pastor Linjo. Tchandal desceu e disse a eles que haviam chegado. Enquanto Imu e o touro descansavam ao seu lado, ele examinou a água. Tchandal se perguntou se deveria realmente tentar aquele método, porque a correnteza era muito rápida e a água do rio ainda estava gelada até os ossos, com o degelo da primavera. Ele refletiu como poderia buscar o caminho do incomparável se não sofresse dificuldades em uma terra de calor e ternura, onde estava o túmulo dos heróis, e esperava que o método funcionasse. Ele instruiu Imu a vigiar suas roupas e não deixar estranhos se aproximarem, e Imu assobiou em resposta. Uma brisa forte balançou o campo, enquanto o touro descansava, e ao lado dele Imu brincava com a borboleta. Tchandal submergiu no rio e concentrou seus pensamentos. Acreditava que 1000 libras de força só teriam efeito de 1 ou 2% no corpo quando imerso na água. Tchandal declarou que era eficaz, embora a besta dentro dele ainda fosse poderosa e violenta, estava contida pela correnteza. Ele segurou sua espada e declarou que a água era a substância mais suave do mundo, capaz de abraçar tudo. Também afirmou que a água protegia o corpo do próprio poder. Tchandal balançou sua espada debaixo d'água, pensando que quanto mais restrita, mais pesado era o ódio, e mais poder surgia, mas achava que estava sendo contido pela correnteza. Ele fechou os olhos e pensou que precisava permanecer são como a água, sem forma, nem figura, nem pensamentos. Tchandal explicou que, se a água fosse colocada em um copo, sua forma se tornaria uma com o copo, se fosse colocada em uma garrafa, sua forma se tornaria uma com a garrafa, e se fosse colocada em um bule, sua forma se tornaria uma com o bule. Ele sacou sua espada e declarou que a água era a mais suave do mundo, e também a mais firme do mundo. Enquanto descansava sobre uma folha de água, um sapo observava Tchandal. Ele coachou enquanto a água espirrava atrás dele. Algumas horas depois, Imu já estava entediada de morte ao observar a borboleta. Ela olhou para o lado, como se tivesse percebido algo. Parecia ter sentido alguma coisa. Imu cutucou o touro negro, acordando-o. Ela montou no touro, enquanto a borboleta havia pousado no trigo. Tchandal soltou um suspiro pesado. Pensou que em cerca de 10 dias conseguiria controlar totalmente o poder e se tornar um verdadeiro espadachim incomparável. Suspirou ao pensar que já seria hora de voltar. Chamou Imu e o touro, informando que já era hora de ir para casa. Tchandal olhou ao redor e observou os arredores. Tchandal xingou, se perguntando se Imu tinha voltado sozinha e percebendo que suas roupas ainda estavam no dorso do touro. Preocupou-se que, se voltasse correndo nu, sairia o boato de que ele era um exibicionista, e toda a sua reputação estaria arruinada. Chamou por Imu novamente, se perguntando para onde ela tinha ido e como poderia voltar sem roupas. Tchandal seguiu as pegadas do touro o caminho inteiro.
Enquanto isso, alguém comentou que o touro negro era estranho e feio, porém acreditava que havia algo interessante nele, e outra voz disse que poderia capturar o touro para ela se ela gostasse dele. A mulher ficou perplexa com o que ele quis dizer com capturar, já que o touro era de Imu, e disse que ele poderia comprá-lo se quisesse, porque não lhe faltava dinheiro, e o homem concordou. A senhorita Zhu disse a Imu para vender-lhe o touro, enquanto o homem ao lado perguntou se Imu não a tinha ouvido e mandou que ela estipulasse um preço, pois a senhorita Zhu queria o touro. Outro homem comentou com seus companheiros que Imu também era fofa, e o outro respondeu que, se pudesse comprá-la e enviá-la para a capital, ganharia a apreciação de sua excelência. A senhorita Zhu foi firme, dizendo que uma criança tão jovem não deveria ser estragada por eles e que, mesmo se a comprasse e a levasse para Jingu, ela seria sua criada. Seus homens responderam que ela estava certa. Alguém perguntou a Imu se ela era surda, e outro disse que ela deveria apenas dizer o preço, porque eles podiam pagar qualquer quantia. Outro ainda disse que, se a senhorita Zhu ficasse feliz e a aceitasse como criada, ela poderia desfrutar dos benefícios de uma alta posição na cidade. Imu não respondeu a eles. O grupo a cercou, e um dos homens se perguntou se Imu era muda, enquanto o outro mencionou olhar para o machado nas costas do touro e afirmou que era uma boa peça. Outro zombou de Imu, perguntando se ela queria correr, e como a senhorita Zhu acreditava que Imu queria fugir, ordenou a seus homens que a capturassem, porque também queria o touro como seu animal de estimação. Um homem se perguntou como Imu poderia escapar, acreditando que ela era apenas uma pastora. Imu se irritou. Ajustou as pernas para não cair e cutucou o touro, fazendo-o se mover. O touro começou sua investida selvagem e avançou contra eles. Os homens perderam o equilíbrio e gritaram. Os 4 homens foram superados, enquanto gritavam entre si que Imu estava indo na direção da senhorita Zhu. Assustada, a senhorita Zhu gritou por ajuda quando o touro a lançou pelos ares. Imu assobiou. Os guardas da senhorita Zhu ficaram desanimados ao perceber que sua senhora estava voando. A senhorita Zhu caiu no chão, enquanto seus homens rapidamente corriam em sua direção. O touro bufou com desprezo, exalando um hálito provocador, orgulhoso de si mesmo. Um homem alertou para terem cuidado com o esterco de cavalo depois de pisar acidentalmente nele, enquanto o outro perguntou à senhorita Zhu se ela estava bem. A senhorita Zhu xingou, preocupada com suas roupas. Ela amaldiçoou e exclamou, como ousava Imu jogá-la no esterco de cavalo. A senhorita Zhu ordenou a seus homens que matassem Imu, porque queria a cabeça dela. Os homens avançaram contra Imu, xingando-a e dizendo que ela estava cortejando a morte, gritando uns para os outros para matá-la. Imu segurou firme seu machado e nada disse. Um corte atravessou o ar, e Imu brandiu o machado, fazendo os homens recuarem. Os guardas da senhorita Zhu gritaram ao perderem o controle de suas espadas. A senhorita Zhu acreditava que as artes marciais daqueles 4 homens não eram ruins, mas ficou surpresa que ainda assim foram repelidos com um único golpe. Chandal suspirou e repreendeu Imu por ter dificultado sua busca, já que quase precisou correr de volta nu, e Imu respondeu com um assobio. Chandal perguntou quem eles eram e o que estava acontecendo. A senhorita Zhu corou e cobriu o rosto, xingando Chandal e chamando-o de canalha imundo, desordeiro e pervertido, deixando-o sem palavras. Chandal perguntou quem eles eram. Também perguntou o que pretendiam fazer com sua irmã e com o touro negro. Um dos homens perguntou a Chandal se o touro lhe pertencia e mandou que ele estipulasse um preço, porque a sua senhora queria o touro. Chandal achou graça e disse a eles que não poderiam pagar. Outro homem retrucou, dizendo para ele não se preocupar, porque não havia muitas coisas no mundo que ele não pudesse pagar. Chandal recusou, dizendo-lhes para irem embora, porque não estava à venda, o que irritou o homem, que perguntou se ele queria mesmo sair dali e lembrou que Imu e o touro negro tinham acabado de ferir sua senhora. O homem retrucou, dizendo a Chandal que recusar um brinde era aceitar uma punição, e perguntou se ele achava que era alguém quando negociava educadamente com ele, porque ainda não sabia diante de quem estava. Chandal desafiou-o, dizendo que gostaria de saber mais sobre isso, enquanto observava as informações dos homens.
Quando as informações apareceram, Zhang Wukai disse para ele ouvir com atenção e declarou que seu pai era o general do Noroeste, Zhang Wu, que liderava 100.000 cavaleiros de Lin Yu. E ao seu lado estava o filho de um oficial, que era um excelente espadachim. Zhang Wukai apresentou o filho do Sr. Songban, Sonak, que era ministro de Lianun, e informou a Chandao que, se não fosse por suas artes marciais, eles não teriam tido paciência para negociar com ele, e que o que Zhou Ventin gostava seria entregue à sua casa, se fosse em outros lugares. Zhang Wukai apresentou a filha da família Zhou, em Jianggu, Zhou Ventin, e informou-lhe que seu status era equivalente ao de uma princesa. Então Zhou Ventin perguntou o que ele tinha a dizer a Chandao e se ele era capaz de entender. Chandao nunca esperava ter uma colheita inesperada, porque, enquanto praticava sua esgrima do lado de fora, encontrou um peixe graúdo, sem imaginar que fosse o filho do ministro de Linju. Ele também afirmou que eles estavam muito confiantes em suas habilidades, a ponto de não levarem nem mesmo o séquito de seu mestre para viajar. Disse a eles que não tinha tempo para conversar. Chandao acreditava que seus pais estariam dispostos a pagar muito dinheiro para resgatá-los, já que eram todos figurões. Ele sorriu de canto e mencionou a ideia de sequestro. Ordenou que ficassem quietos e de pé, porque o sequestro começaria agora. Determinou que os homens ficassem à esquerda, as mulheres à direita, e os gays e lésbicas no meio, o que levou S.A.K. a questioná-lo. Então, sangue respingou diante de Zhou Ventin, que ficou assustada. Chandao abateu os 3 oficiais e disse que, já que ousaram vir para Kinhuin, será que não perguntaram antes de vir se havia uma pessoa em Kinhuin com quem não deveriam mexer? Enquanto um dos homens gemeu, enquanto Zhou Ventin caiu no chão, surpresa, notando a espada comum. Seu rosto de repente escureceu quando percebeu que ele era Chandao. Chandao disse a ela que tinha respondido corretamente, mas que já era tarde demais. Algum tempo depois, na prisão de Kinhuin, alguém informou a Chandao que a tortura ainda não havia começado e que eles já tinham confessado apenas com intimidação e ameaças. Chandao elogiou-o por ter feito um bom trabalho. O homem prosseguiu explicando que Song Bakan, que havia assumido Lin Yu sob a influência do ministro que há um ano, tentou conquistar todas as forças de Liu, bem como erradicar os remanescentes de Lyn Venin e estabilizar sua posição. Chandao expressou decepção, dizendo que ele e Minji tinham perdido o juízo, enquanto o homem continuava relatando que, além de emprestar 5.000 soldados fortemente blindados para Minji, ele nunca interveio, acreditando não estar livre. Chandao afirmou que, recentemente, os preparativos antes da guerra tinham se tornado frequentes, e que Zhang Wu mobilizou 100.000 cavaleiros para a guarnição de Liju, enquanto o povo de Lonu teve seus impostos aumentados naquele ano. Enquanto lia o relatório, Chandao também declarou que a cidade de Lianju buscava vigorosamente a Igreja da Justiça e comprava grande quantidade de armas, cavalos e grãos, após uma boa colheita. Ele supôs que o ministro que havia ordenado que arrancassem o prego e parecia que estavam prontos para liberar as mãos e lidar com ele. S.A.K. assegurou-lhe que, se os libertasse, seu pai, Songbak, o perdoaria e lhe daria uma responsabilidade importante. Com sua garantia, poderia conceder-lhe um cargo oficial e assegurar que sua glória fosse protegida. Chandao perguntou se ele achava que ele era estúpido, informando-lhe que o ministro e ele não poderiam ficar do mesmo lado depois que matou Yonglong um ano atrás. Também perguntou se ele ainda queria traí-lo e quão ingênuo poderia ser. Um homem riu, perguntando se S.U.K. não era um idiota. Chandao percebeu que eram Gafba e Zhang Fe, questionando o que havia de errado e se eles estavam bebendo de novo. Fiao informou-lhe que apenas beberam um pouco de vinho e acidentalmente espancaram os 2 irmãos que guardavam a porta do centro médico, enquanto Zhang Fei implorava a Chandao para libertá-los, já que estavam ali porque haviam ficado morrendo de fome. Chandao ficou irritado, pois os 2 sabiam como causar problemas todos os dias, alegando que só tinha que mantê-los presos. Tossiu, voltando sua atenção aos prisioneiros, e disse-lhes que a aldeia do sapo e o ministro que eram inimigos jurados havia muito tempo. Perguntou-lhes como poderia deixar a situação escapar tão facilmente quando tinha capturado um filho nobre. Enquanto Zhang Wukai chorava, dizia a Chandao que, se ousasse tocar em um único fio de cabelo seu, ele o mataria com mais de 100.000 cavaleiros, que com certeza matariam sem deixar rastros.
Chandal argumentou que capturá-lo tinha sido um acidente e que, se seus pais ainda amassem seu bezerro, isso não teria acontecido. Informou que não importava se não o tivessem capturado, pois era apenas uma guerra, e a aldeia do sapo era uma cidade forte. Mesmo que 100.000 tropas atacassem, eles a defenderiam. Ameaçou, dizendo que seria o primeiro a matá-lo, pois aquilo era realmente se dilacerar mutuamente, e se não quisesse morrer, sugeriu que poderia permanecer na aldeia do sapo como refém e rezar para não ser tratado como um pária. Ele chamou Zhu Ventin, perguntando o que deveria fazer com ela, o que a deixou surpresa. Zhu Ventin ficou atonita, e a maior parte de seu coração gelou ao perceber que era sua vez. Pensou que seria difícil escapar de Jingu, mas não esperava cair no covil dos bandidos. E Liu afirmou que ela apenas tinha saído da toca do tigre para cair na toca do lobo novamente. Gaf disse a Chandal que não precisava se incomodar e que apenas deixasse Zhu Ventin com ele, pois garantiria que ela seria atormentada. Shendao disse-lhe para ter consciência e não criar problemas enquanto estava preso. Gaf a sugeriu matá-los um por um, porque acreditava que mantê-los era desperdício de comida. Zhu Ventin pensou que não tinham intimidado Chandal, mesmo que S. Zhang e Zhang Vou já tivessem se retirado. Afirmou que bandidos de montanha gostavam de massacrar famílias para se aproveitarem das esposas e filhas. Confessou seu medo, pois, por ser bela, seria alvo de violência. Chandal declarou que, embora não tivesse se tornado um grande irmão por anos, ouvirá falar muito sobre a família Zhu em Jianghu, e muitos diziam que sua família era a mais rica do mundo, afirmando que eram pessoas ricas. Ele sorriu e assegurou-lhe que poderia ir embora, se sua família enviasse um resgate. Zhu Ventin perguntou a Chandal se ele a deixaria partir. Chandal informou-lhe que seus companheiros poderiam ficar como reféns, mas que seria inútil para ela ficar, pois ele não tinha rancor contra a família Zhu. Seria suficiente para ele cobrar um resgate exorbitante, já que não havia utilidade em detê-la. Zhu Ventin pensou que tinha escapado de um desastre, mas discordou de si mesma, porque, dessa forma, ainda teria que ser enviada de volta a Jongo, e não era fácil escapar. Perguntou-se se seria enviada de volta ao Fosso em Chamas. A princesa Minu apareceu, chamando por Chandal. Chandal perguntou-se por que ela estava ali e preocupou-se com ela, dizendo-lhe para não deixar seu corpo pegar um resfriado, já que a cela era escura e úmida. A princesa Minu respondeu dizendo que ele não tinha tempo para trabalhar com ela porque andava praticando sua esgrima todos os dias e informou-lhe que tinham discutido a lei da cidade do sapo alguns dias atrás, mas que ainda havia pontos que precisavam ser melhorados, porque era difícil encontrá-lo naquele dia. Zhu Ventin percebeu a princesa Minu. Chandal informou a princesa Minu que a lei era um sistema enorme e que não havia cura para todas as doenças, apenas através de remendos contínuos poderiam progredir. A princesa Minu retrucou, dizendo que naturalmente não era um sistema perfeito, mas que muitos pontos de entrada eram inovadores e muito melhores do que a lei atual do Império. Zhu Ventin percebeu que ela era a princesa Minu que Chandal havia raptado. A princesa Minu sempre se vestia de homem e causava confusão na capital, disfarçando-se de eunuco e se divertindo em todos os lugares. A princesa imperial Minu, que havia deslumbrado a capital com seu traje real, era a princesa mais favorecida do imperador Ming. Ela deveria ter se casado com o rei da tribo do Anel e se tornado o cordeiro sacrificial da família real. As notícias da corte afirmavam claramente que a princesa Minu havia morrido a caminho de firmar a paz com as estepes. Zhu Ventin percebeu que a princesa Minu na verdade havia aparecido na aldeia do sapo. Parecia que ela tinha uma relação profunda com Chandal, pois não estava ferida. Ela acreditava que aquilo era uma oportunidade para si. Zhu Ventin dirigiu-se a Chandal e à princesa Minu. Disse a eles que tinha um assunto de negócios que queria discutir com Chandal. A princesa Minu pediu se poderia falar com ela por um momento, e Chandal nada disse, mas depois concordou com o pedido da princesa Minu. Algum tempo depois, Zhu Ventin saiu de sua cela, onde a princesa Minu e Chandal a esperavam do lado de fora. Chandal disse-lhe que poderia dizer o que queria ali mesmo, pois não havia paredes com ouvidos naquele lugar. Zhu Ventin estava prestes a falar, mas hesitou. Disse-lhes que queria que ele a colocasse em prisão domiciliar na aldeia do sapo e que, se alguém de sua família viesse, pedia que não a enviassem de volta.
Chandal ficou perplexo e perguntou o que ela estava pensando, informando-a de que estava em um covil de bandidos e se perguntando por que ela voluntariamente queria se deter ali, e se não tinha medo de ser estragada e abusada por bandidos da montanha. Ele presumiu que ela gostava de alguém na aldeia e queria se aproximar dessa forma, e disse que não havia necessidade de ser tão evasiva, que poderia falar diretamente, porque a aldeia do sapo incentivava o amor livre e que ele poderia entregá-la a alguém, o que fez a princesa Minu lançar-lhe um olhar de lado. Chandal corou, lembrando-a de que, do começo ao fim, Lúvanin só o tinha visto uma vez, pedindo-lhe que não pensasse que ele assumiria a responsabilidade só porque ela tinha visto seu corpo uma vez. Ele também informou que já tinha esposa e pediu-lhe que não brincasse com aquilo, o que fez a princesa Minu também corar. Lúvanin riu, dizendo a Chandal que ele realmente sabia como brincar, e contou-lhe que viera Lin Yu dessa vez para se divertir e escapar do casamento político arranjado por sua família. Ela prosseguiu, dizendo que tinha considerado fugir o mais longe que pudesse, mas que, se fosse pega e enviada de volta para se casar, esse seria o seu destino. Porém, notou que a princesa Minu estava realmente vivendo na aldeia do sapo. Disse-lhes que Chandal poderia aceitá-la como refém, assim não teria que voltar para Jinju e se casar com a família que, e enquanto ele já tinha uma rixa contra o ministro que, acreditava que ele não teria medo de sua vingança por roubar sua nora. Chandal perguntou se o filho do primeiro-ministro não era digno dela e se ela não gostava de prestar atenção às palavras dos casamenteiros e às ordens dos pais. A princesa Minu lembrou que o nome do filho do primeiro-ministro era Qinong. Lúvanin explicou que Conji não era um bom par para ela. Ela gaguejou ao falar dele e parou, lembrando-se do que vira, um homem caminhando por um monte de cadáveres, enquanto Lúvanin se escondia atrás de uma rocha. Ela tapou a boca ao perceber quem era e expressou medo, afirmando que aquele temperamento era um tanto brutal. Chandal perguntou à princesa Minu se ela conhecia Qi, e ela respondeu que nunca o conheceu, mas ouvirá um boato de que ele matou sua empregada viva em Jangu, enquanto procurava informações sobre ela. Chandal chegou a uma conclusão, assegurando-lhe que poderiam aceitá-la, mas que haveria condições. Lúvanin sorriu sem graça e disse a Chandal para falar, levando-o a acreditar que não havia nada suspeito em suas informações, as quais declaravam o nome Lúvanin, idade 19 anos, sem habilidades ou atributos, sendo sua única experiência o fato de ser a filha mais velha da família Zul que fugiu de um casamento. Chandal explicou a primeira condição, assegurando-lhe que não seria maltratada na aldeia do sapo, mas que eles não manteriam pessoas ociosas, e que ela não viveria na aldeia sem fazer nada. Portanto, a família Zul forneceria suas despesas de vida, e Lúvanin concordou, dizendo que isso era natural. Chandal declarou a segunda condição, que precisava dela como uma informante interna e que, se planejassem secretamente escapar da aldeia, ela deveria informá-lo. E quando o povo da cidade de Linge viesse pedir pessoas, ela também precisaria cooperar. No fim, Chandal decidiu libertar um prisioneiro sem importância e deixou-o para enviar notícias de volta a Liu. Um homem entrou correndo, gritando com urgência, chamando por alguém, dizendo que era urgente e que queria se encontrar com o mestre Song. Depois disso, o homem ajoelhou-se, e Song Bashin pediu-lhe que repetisse os detalhes de como tinha voltado. O homem gaguejou, nervoso e ansioso. Ele relatou que Chandal ficou assustado no momento em que ouviu o nome de Song Beng, quase fazendo-se ajoelhar no chão e pedir perdão. Acrescentou que Chandal deliberadamente o mandou de volta e queria que ele explicasse a situação corretamente a Song Bakan, enfatizando que enviar alguém imediatamente poderia ajudá-los a recuperar suas pessoas. Furioso, Song Bashin perguntou sarcasticamente por que Chandal afirmava estar com medo e perguntou por que Chandal não mandou alguém acompanhá-lo de volta e por que não voltaram todos juntos. O homem respondeu que talvez Chandal estivesse assustado demais e não pensou nisso. Song Bashin ficou furioso e repreendeu o homem, chamando de um bando de lixo, arruaceiro e incompetente idiota. Ele jogou seu copo no chão com raiva, gritando para o homem sumir. Os oficiais na sala começaram a discutir a situação. Um oficial mencionou que as tropas da cidade estavam prontas e as rotas para provisões e apoio estavam preparadas. Outro oficial levantou preocupação sobre Chandal ter reféns e questionou como poderiam enviar tantos soldados. Um oficial militar enfatizou que a prioridade deveria ser Lúvanin, temendo que, se o clã Zhu descobrisse que estavam protegendo-a,
a aliança matrimonial seria arruinada. Song Boing na sala expressou frustração, percebendo que, para Qi Yangan ganhar influência no futuro, eles precisariam da ajuda do rico clã Zhou. Reconheceu a grande falha que cometeram e ressaltou a importância de não deixar Qi Yang saber disso. Os oficiais especularam que Chandao libertou alguém de volta para transmitir uma mensagem. Ele duvidava que Ciel tivesse risco de vida e que talvez Chen quisesse apenas extorquir algum dinheiro. Concluiu que a prioridade máxima era salvar os reféns, pois quanto mais esperassem, mais perigosa a situação poderia se tornar. No fim, a cidade de Lonu só poderia manter os 100.000 soldados. Cell concordou que deveriam enviar alguém para negociar com Chandao. Eles mandaram apenas 30 pessoas como equipe de negociação. Eles não temiam a morte enquanto se dirigiam à aldeia do Sapo para negociar. Alguns dias depois, no rio Qinun, Chandao, tendo conseguido aos poucos controlar o tigre dentro de seu corpo enquanto brandia e golpeava, gradualmente sentiu o manejo da espada se tornar mais suave e fácil. A espada conduzia a água, mudando o fluxo conforme os respingos se erguiam com seus movimentos, e com um rápido corte descendente, ele fez a água dançar. Ele empregou um corte horizontal no início. Os movimentos da espada eram complicados e rebuscados, mas ele conseguiu absorver a maior parte e transformá-los em instinto corporal. Ele então cravou a espada no meio da água, causando um grande respingo. Após analisar cuidadosamente a direção do movimento da espada, descobriu que quanto mais simples o movimento, mais difícil era resistir. Do simples ao complexo, ele simplificou a complexidade. A essência do manejo da espada era uma postura simples combinada com uma execução profunda. Por exemplo, erguendo a espada e estocando com força suficiente, sua potência seria muito maior do que os estilos floreados e oscilantes. Ele executou a técnica terceiro estilo da espada rápida de Elfi, relâmpago, fazendo os peixes se dispersarem com o impacto. Um bip notificou, indicando que o anfitrião havia alcançado a iluminação no caminho da espada rápida, rompendo para o nível inigualável, parabenizando Chandao. Os respingos de sua prática pareciam chuva, e ele se maravilhou com o poder de um inigualável. Ele refletiu sobre histórias de pessoas capazes de lutar contra milhares ou milhões e pensou que isso era piada contada por estudiosos. Respirando fundo, enquanto a água escorria pelo rosto, também ponderou a possibilidade de que uma figura inigualável neste mundo poderia de fato enfrentar 1 milhão de pessoas sozinha. Sentindo complacência, considerou-se agora entre eles. Enquanto fitava o céu, notou Hart voando, lembrando-se de que antes não conseguia verificar informações sobre ela. Percebeu que agora, estando no nível inigualável, poderia tentar verificar. Furioso pela diferença de nível, perguntou-se se finalmente conseguiria usar isso nela e, curioso sobre seu nível, tentou. Enquanto Hart o parabenizava por avançar para inigualável, um bip do sistema indicou que a diferença de poder era grande demais, a verificação falhou. Outro bip declarou falha. Hart percebeu a tentativa de Chandao e perguntou o que ele estava olhando, com um sorriso de escárnio. Ela informou que ele não conseguia enxergar e que ainda tinha um longo caminho a percorrer. A confiança que ele exibirá desapareceu, e ele riu sem graça, admitindo que não via nada. Hart reconheceu confiantemente seu status de ápice no mundo. Chandao chamou Nunu e o touro, que descansavam por perto. Disse que iriam partir, enquanto Nunu, contente, usava seu apito e o sapo ao lado coachava. O caminho do avanço foi concluído e Chandao avançou para o grau inigualável. Em Tian, no observatório astronômico, o imperador Ming e o monge Ifu observavam o céu, com o imperador tossindo. O monge Fu aconselhou o imperador Ming sobre o clima frio e a névoa espessa, pedindo-lhe que cuidasse da saúde. Curioso sobre o que o monge via, o imperador perguntou, e embora o monge hesitasse, o imperador insistiu que falasse. O monge Fu apontou as estrelas e explicou que muitas das estrelas maiores brilhavam mais do que antes, engajadas em uma feroz batalha no céu, como se gigantes se confrontassem. Ele mencionou que as estrelas começaram a brilhar a partir de uma direção específica durante a rotação do céu. Intrigado, o imperador Ming perguntou sobre a direção do lugar, e o monge respondeu que era o noroeste. O imperador Ming observou que Chandao estava na direção noroeste.
O monge transmitiu a ideia de que o destino poderia ter sido traçado para todos, mas que o homem deveria superar seu destino. De repente, entre as estrelas do carro do sul, outra estrela brilhou intensamente. Parecia que até mesmo parte do brilho das estrelas púrpuras foi obscurecida. Tornou-se uma bola de fogo branca que passou como um clarão pelo céu. O monge Fu viu a estrela e comentou que era uma estrela poderosa. Enquanto isso, na fronteira de Lionju, o ancião taoísta mencionou que os impostos de Lionju tinham aumentado e os civis estavam sofrendo. Ele viu nisso uma oportunidade de reunir apoio através da pregação, já que já havia civis dispostos a se unir. Após se reorganizarem com os remanescentes de seu pai, eles ganharam membros leais, e com os objetivos alcançados, Xiao sugeriu que era hora de deixar Lonu. Alguém chamou Xiao de general divino e perguntou qual seria o próximo destino após deixar Lianu. Xiao respondeu que iriam para Yu. O ancião taoísta questionou a escolha, apontando que Yu havia se tornado desolada após uma grande batalha, cheia de ossos. Expressou preocupação com a população, que se recuperava lentamente, e enfatizou que Yu era pobre demais para ser considerada. Xiao Yu insistiu que, como Yu agora era uma terra sem dono nem jurisdição, era o lugar certo para eles. O ancião taoísta perguntou se Xiao já estava preparado, e ele sorriu confirmando. Ele contou sobre a vez em que Tiandao lhe deu algo antes de se separarem, embora não soubesse exatamente o que era. Mencionou que um mês se passará desde aquele dia, e que havia pensado muito e treinado na lança. Xiao Yu demonstrou suas habilidades com a lança, usando a técnica lança quebradora de ondas, explosão 9 dobrada. Depois, ele rachou uma grande rocha, causando uma explosão, e mencionou a possibilidade de um milagre. Chocado, Ly Chong exclamou que as habilidades de lança de Xiao haviam melhorado em velocidade incrível em apenas um mês. O ancião taoísta também ficou surpreso, sugerindo que a lança de Xiao tinha um toque de roubar o ímpeto dos fantasmas. Xiao Yu começou a refletir, considerando a figura gloriosa que vira no dia da separação. Descreveu aquele olhar que parecia sol de primavera, não era ilusão. Concluiu que Tiandao poderia realmente ser imortal. Naquele momento, uma estrela no céu brilhou de repente, roubando o brilho de todas as estrelas do carro. O ancião taoísta, ao encarar as estrelas, demonstrou choque repentino. Rapidamente ergueu as mãos quando o brilho da estrela de poder encontrou o imperador para o poder. As encarnações celestes brilhando através da longa noite puderam ser vistas, e o povo maravilhoso gritava com determinação. Xiao ergueu a bandeira da retidão. Em algum lugar na cidade do Sapo, Shenji informou a Tiandao que alguém de Lingu havia chegado. Tian perguntou o que eles queriam. Shenji respondeu que vieram negociar e perguntou se Tian não queria encontrá-los. Tiandao respondeu casualmente que não, enquanto relaxava. Instruiu Shenji a deixar os profissionais lidarem com as negociações e que eles não brincariam mais com isso. Também instruiu que Suing fosse falar com eles. Além disso, pediu a Shenji que chamasse ele e explicasse algo para ele, deixando-o participar da negociação. Preocupado, Shenji lembrou a Tiandao que eles haviam combinado não usar LB em situações não emergenciais. Indiferente, Tiandao tranquilizou Shenji para não se preocupar, dizendo que explicaria tudo a Liu e ordenou que ele fosse. Na cidade do Sapo, um oficial de Liju cumprimentou Suing, elogiando sua beleza e elegância, confirmando que ela era de fato como os rumores diziam. Devido à agenda cheia de Tiandao, eles haviam adiado a visita, mas agora finalmente vieram. Suing recebeu o oficial e explicou que Tiandao estava ocupado, portanto ela lidaria com os assuntos dessa vez. Convidou-o para entrar. Sem hesitar, o oficial mencionou que ouvirá sobre Song Yao e Su Ventin sendo hóspedes de Tiandao. Rindo de forma constrangida, disse que ambos eram jovens talentosos que não podiam esquecer os pais, apesar de se darem bem. Acrescentou que Song Boing estava preocupado e havia pedido a ele que viesse buscá-los. Expressando sua intenção, perguntou a Suing se poderia vê-los primeiro. No íntimo, o oficial pensava que, tendo uma mulher instruída na toca da cidade do Sapo, talvez a negociação fosse mais tranquila. Com um sorriso, Suing respondeu que, já que Song Bashin havia enviado alguém para buscá-los, deveria permitir que ele os levasse.
O representante riu, achando Swing fácil de lidar. Swing explicou que, quando Siak visitou a vila como hóspede, ele foi bastante brincalhão e houve um pequeno incidente. O oficial quis saber que incidente foi esse, e Swing chamou Liu para trazê-lo. Li Bei entrou com pessoas carregando um paciente. O oficial não pôde deixar de notar a mudança na atmosfera. Li Bei contou que Siak tinha se embriagado e ferido os 2 guardas no portão. Ele expressou frustração, dizendo que os guardas nem conseguiam se levantar do chão, e questionou como deveriam resolver a questão, enquanto seus homens fingiam dor. O oficial pensou que a Vila do Sapo estava pedindo um preço. Ele assegurou a Li Bei que Li arcaria com todas as despesas de recuperação e prometeu não deixar que seus homens fossem prejudicados. Em seguida, pediu ansiosamente se poderia ver Siak primeiro. No entanto, Li Bei retrucou, afirmando que a Vila do Sapo carecia de taxas de decocção de remédios. Enfatizou que somente a Vila do Sapo poderia intimidar pessoas, mas ninguém poderia intimidá-los. Brincou dizendo que, depois de baterem em seus homens, ainda queriam pagar algum dinheiro para sair livres, e declarou que não existia coisa boa assim no mundo. Irritado, o oficial pediu a Li Bei que estipulasse um preço para que pudessem discutir a questão. Liu respondeu que era simples, seguindo as regras do mundo marcial, dente por dente, olho por olho. Ele frisou que, se deixassem o incidente passar, isso mancharia a reputação da Vila do Sapo. Descreveu punições severas: os homens seriam lançados às minas para cavar até morrerem, e as mulheres seriam amarradas ao cais para alimentar as cobras. Perturbado, o oficial ia responder, mas Swing interveio, fingindo inocência, e sugeriu que as regras de compensação específicas precisavam ser discutidas com calma, levando em consideração as atitudes dos outros homens da Vila do Sapo. Reafirmou a necessidade de uma análise cuidadosa. O representante ficou ansioso. Quanto mais ansioso o emissário de Liongil ficava para recuperar seu povo, menos ansiosa ficava Swing. Ambos os lados começaram a jogar jogos mentais. Swing demonstrou hospitalidade oferecendo chá aos oficiais, mencionando que, mesmo em sua vila remota no noroeste, tinham um chá excelente, comparável ao de Chang'an. Ela continuou com suas táticas de adiamento até que o dia escurecesse sem que percebessem. Swing manteve um sorriso, dando aos homens de Linji a esperança de salvar os reféns, para que depois não derramassem lágrimas. Então, informou que já estava tarde e os convidou a ficarem na casa de hóspedes da Vila do Sapo, garantindo que poderiam continuar as negociações no dia seguinte. Li Bei fez o papel do vilão, admitindo que se não os matassem, não ficaria satisfeito, exercendo um tipo de pressão ansiosa. Li Bei sugeriu a Swing que sua opinião era matar todos eles, mas Swing recusou a ideia, afirmando que, embora matar resolvesse rápido, era um desperdício. Ela sugeriu levá-los à casa de hóspedes para descansar, já que estava tarde, e continuar a negociação no dia seguinte. Lei demonstrou irritação e desrespeitou o oficial, chamando-o de cachorro velho e dizendo que o levaria até a casa de hóspedes. Ele ainda lembrou ao oficial para não dormir descuidado ou vagar por aí naquela noite. Enquanto caminhava, o oficial permaneceu em silêncio. Seus companheiros o tranquilizaram, dizendo para manter a calma, pois Chandal não ousaria tomar uma atitude. Outro oficial comentou sobre a guerra entre países, lembrando que não se matava emissários, mesmo que o país soubesse dessa regra, e questionou se Chandal não teria conhecimento disso. Enquanto os aldeões murmuravam ao redor, o oficial mencionou as ações passadas de Chandal, dizendo que ele havia matado Lontin diante do imperador MCK, questionando se seus homens realmente respeitariam regras. Os aldeões intimidaram os oficiais. Um deles perguntou se não havia espaço no quintal e sugeriu que poderiam enterrar os corpos lá sem que ninguém soubesse. Outro aldeão confirmou que poderiam fazer isso. Outro ainda sugeriu esperar até que dormissem. Alguém propôs uma abordagem mais violenta, cortar seus braços e pernas e jogá-los em um chiqueiro, afirmando que Swing proibira, mas que poderiam fazer em segredo para vingar seus 2 camaradas. Aflitos, os oficiais baixaram a cabeça ao passarem pelos aldeões cochichando. Um deles disse que a situação não era boa, já que eles já estavam discutindo onde enterrariam os corpos. Outro oficial tentou acalmar, dizendo que, com as ordens de Swing,
não ousariam fazer tais coisas abertamente. Decidiram se revezar para vigiar durante a noite. A equipe de negociação passou a noite em claro, atormentada pelos ruídos estranhos que soavam do lado de fora da janela, pelas adagas e flechas ocasionais com cartas ameaçadoras. As negociações continuaram por vários dias, mas não chegaram a nenhum resultado. Sob tal pressão psicológica, os negociadores de Lin Jian estavam praticamente mortos de angústia, abatidos e deprimidos. Enquanto isso, Dei mencionou que, no ano anterior, a neve pesada fechara as montanhas e, recentemente, os impostos em Lonu haviam sido aumentados. O povo comum, que mal sobrevivera ao inverno, teve a maior parte de seu grão remanescente confiscado. Ele acrescentou que, sem conseguir pagar os impostos, muitos não tiveram escolha senão fugir, resultando em um grande número de refugiados vindos de Liano. Vner comentou sobre a fome da primavera. Chandal respondeu que, embora houvesse uma escassez temporária de grãos, se não tomassem providências, temia que muitos morressem de fome antes que a nova safra de arroz crescesse. Vner expressou preocupação de que, apesar de haver 10.000 acres de terras áridas em Kinuen, ainda seria um enorme fardo para eles ajudar tantos refugiados. Ela sugeriu comprar alimentos excedentes de comerciantes estrangeiros para ajuda em desastres antes que a fome se tornasse severa. Ela também alertou que, se a notícia da fome se espalhasse, alguns poderiam deliberadamente estocar grãos e aumentar os preços. Chandal concordou, reconhecendo que só poderiam ajudar os refugiados a se estabelecerem em Kinuen. Com seriedade, Vner expressou preocupação com os refugiados fora de Kinuen. Chandal respondeu que eles não poderiam controlar isso e, mesmo que pudessem, não salvaria Kinuen, o povo morreria de fome. Refletindo sobre a grande fome em Yu, Chandal se lembrou da dura realidade daquela época. Crianças eram trocadas por comida e cadáveres cobriam a terra. No fim, ele conseguiu salvar 5.000 bandidos da montanha Rei Novo, mas temia que o número de mortos em outros lugares tivesse sido ainda maior. Vner perguntou como tantas pessoas poderiam morrer. Chandal explicou a realidade a Vner. Até mesmo na próspera Chang'an, dezenas congelaram até a morte. Ele mencionou as ruas cheias de mendigos, idosos e crianças que pereceram nos cantos, e contou que todos foram retirados por seus homens. No máximo, encheram 2 vagões com corpos. Ele apontou para Vner que ela costumava estar no palácio, com um fogareiro de carvão, veludo de vison e sopa quente, exibindo uma falsa paz e prosperidade. Perguntou-lhe como ela poderia saber dessas coisas. Chandal enfatizou que, sem comida, as pessoas não tinham escolha a não ser morrer de fome, e perguntou retoricamente, quem queria estar morto? Ele prosseguiu explicando que o povo do Império não queria morrer de fome e que só lhes restava rebelar-se e roubar os ricos e poderosos. Ressaltou também que a tribo Hind não queria morrer de fome, o que os levou a invadir o Império e iniciar uma guerra. No fim, eram sempre o povo comum os que mais sofriam e morriam. Com uma expressão arrogante, Vner ouviu em silêncio. Chandal destacou a necessidade de desenvolver a produtividade de forma vigorosa, mesmo diante da necessidade de se defender contra inimigos estrangeiros. Ele afirmou que ter o que comer era crucial. Compartilhou algumas ideias, citou a introdução do arroz de champa do sul do rio Yongji e sua distribuição como sementes para os agricultores. Com um sorriso satisfeito, Chandal explicou o sistema de rotação de culturas, a importância de produzir fertilizante de nitrato, compostagem, armazenamento verde de forragem e muito mais. Ele revelou ainda que os artesãos da oficina estavam trabalhando horas extras para produzir ferramentas agrícolas de ferro, como arados curvos, carroças de barril e rodas d'água. Propôs emprestar essas ferramentas aos agricultores para desbravar terras abandonadas e aumentar a produtividade. Enquanto Vner lia suas ideias, não conseguiu esconder seu espanto. Depois de resolver essas questões, Chandal mencionou planos para educação e pesquisa, deixando Vner momentaneamente sem palavras. Ela perguntou se ele tinha pensado em tudo isso sozinho. Chandal respondeu prontamente que não. Sorrindo, disse que sussurrou para ela, e que isso lhe havia sido sussurrado pelo imortal em seus sonhos. Enquanto isso, Hart estava ao seu lado, cantarolando feliz. Vner, irritada com as palavras de Chandal, retrucou que ele poderia até enganar os outros com suas histórias sobrenaturais, mas não a ela. De repente,
O rosto de Vner ficou vermelho. Ela pensou que Chandal sabia muitas coisas, e secretamente, sorriu enquanto corava, elogiando que ele não era ruim para um homem que ela gostava. Mais tarde, enquanto ainda discutiam, Li Bei apareceu de repente e informou a Chandal que a equipe de negociação de Liju havia partido. Em resposta, Chandal demonstrou preocupação e perguntou se tinham terminado, quais eram os resultados e se os haviam libertado. Liu Bei explicou que o resultado foi o seguinte: concordaram em manter Song Yak, Zhu Wenting, John Wook Kai e outros sob prisão domiciliar em Kinuen, como reféns. Van Gu poderia enviar pessoas para visitá-los uma vez por mês, e seria provida uma mesada de subsistência. Também foi exigido que a segurança pessoal dos reféns fosse garantida sem qualquer dano, e mencionou que eles concordaram alegremente. Chandal se surpreendeu com condições aparentemente tão severas. Javner questionou como Lin Yu poderia aceitar tais termos e ainda assim ficar feliz com isso. Com um sorriso triunfante, Li Bei explicou que era o resultado dos esforços deles. Ele mencionou que inicialmente começaram com a intenção de garantir o retorno seguro de seu povo, o que não era algo tão bom neste mundo. Ele contou que houve desentendimentos iniciais, com ambos os lados relutantes em ceder. Ele insistia que os homens deveriam ser jogados nas minas e as mulheres entregues aos seus homens para diversão. Após um cabo de guerra mútuo por alguns dias, nenhum dos lados queria recuar. Seus homens fizeram uma encenação de bandidos cruéis, e o grupo de estudiosos frágeis ficou com medo de dormir em paz. Li Bei ainda mencionou que os oficiais pensavam que eles eram apenas um grupo de assassinos impiedosos que só queria sair inteiro da situação. Por fim, Swing propôs um compromisso, e os oficiais concordaram imediatamente. Chandal expressou espanto e elogiou Swing, dizendo que ela era um gênio dos negócios e ótima em negociações. Ele comentou que havia acertado ao supor que a facção de estudiosos sempre prezava pela vida, o que levava à presença de muitos apaziguadores indecisos quando os Ring apareciam para ameaçar. Vner comentou sobre o número de bons generais no Império, mas observou que eles eram facilmente intimidados pela tribo Ring, o que resultava na assinatura de tratados de compensação tão humilhantes. Ela disse que eram apenas um grupo de homens sem integridade. Chandal afirmou acreditar que Song Baixa não ficaria satisfeito com o resultado da negociação, antecipando que outra equipe viria em alguns dias. Pediu a Li Bei para cuidar disso quando chegasse a hora, acrescentando que não poderiam devolver as pessoas de qualquer forma. Usando a estratégia de seu ancestral Li Bei, de pegar emprestado de Jinju, Liu perguntou o que ele poderia pegar emprestado. Chandal deu uma risada e explicou que Liu só precisava compreender a ideia geral. Liu concordou, dizendo que iriam ganhar tempo e confirmar o pedido de Chan. Vner perguntou por quanto tempo Chandal planejava manter os reféns presos. Ele respondeu que seria pelo maior tempo possível, embora reconhecesse que não poderiam fazer isso para sempre. Ressaltou, no entanto, que Song Bashan se importava com seu filho e que garantir a segurança de Song e Wenting era como ter talismãs em mãos. Chandal até sugeriu que poderiam adiar até que eles se casassem e tivessem filhos em Toad City, imaginando-os tornando-se parte da cidade. Enquanto se espreguiçava, Vner levantou uma preocupação: o que fariam se Song Bashan decidisse lutar em vez de buscar a libertação de seu filho? Chandal, sem querer, lançou um olhar para o peito de Vner, que esticava enquanto ela se movia, e comentou que eles também lutariam, se necessário. Rapidamente virou a cabeça, lembrando-se de seus modos, enquanto Vner relembrava a comida do palácio e dizia que era realmente boa. Chandal gaguejou em suas palavras. Ele continuou afirmando que a aldeia do sapo não tinha medo de nada em termos de guerra. Enquanto isso, em Lianu, os oficiais retornaram e se curvaram diante de Song Bashan. Franzindo a testa enquanto lia os papéis, Song Bashan comentou que aquele era o resultado de tantos dias de negociações. Os oficiais disseram que aquele era o melhor resultado que poderiam alcançar. Frustrado, Song Boing chamou de inúteis, questionando o que haviam negociado, já que seu povo não havia sido trazido de volta e ainda teriam que pagar. Ele atirou o papel contra eles, perguntando como podiam chamar aquilo de negociação e o que tinham discutido. Refletindo sobre a situação, os oficiais perceberam que Chandal era um indivíduo formidável e que não havia como discutir com o senhor da aldeia do sapo. Eles reconheceram que, se fossem seus próprios filhos capturados,
talvez nem tivessem sobrevivido em Toad Village. Um dos oficiais comentou que fizeram o melhor que podiam. Songbash então perguntou quem estaria disposto a ir novamente a Kinuen, afirmando que não poderia aceitar tais condições e que o assunto precisava ser renegociado. Chamou os nomes de Lord Dy e Siran, mas Lord Dy alegou que não podia se afastar de seus assuntos comerciais, enquanto Yang disse que havia pegado um resfriado na noite anterior e ainda tinha dor de cabeça, não podendo assumir um grande trabalho. Era evidente em seus rostos que não queriam se envolver. Ele chamou outros oficiais, Sanjang, Siro e Lai Zhang. Nervosos, explicaram que haviam acabado de receber uma adivinhação de um especialista, aconselhando-os a não viajar longe, prevendo um desastre sangrento. Outro justificou que sua esposa estava prestes a dar à luz, mas foi lembrado de que a mulher de Li já tinha mais de 50 anos. Um terceiro afirmou de repente sentir dor de estômago, temendo ter comido algo estragado. A ansiedade era visível em seus rostos. Rangendo os dentes, Songboing exclamou que Chandao era apenas um bandido de montanha. Perguntou se Chandao era realmente tão assustador e se não havia ninguém em Lonu que ousasse enfrentá-lo. Naquele momento, o governador de Lonu sentiu-se impotente, muito parecido com o que ocorrerá durante as negociações de paz entre o imperador Min e a tribo Ring. Vendo a tensão na sala, Songbashan pensou em seus oficiais como insetos sem espinha dorsal. Percebeu que renegociar significava romper o acordo e que, com a brutalidade dos bandidos da montanha, uma simples palavra mal colocada poderia resultar em morte em Kinuen. Entendeu que ser oficial não era fácil e que, no fim, a vida era a coisa mais importante para todos. A cidade de Vanju enviou equipes de negociação repetidamente. A cada vez, achavam que conseguiriam trazer seu povo de volta, mas o resultado era sempre o mesmo: decepção. O tempo arrastava-se, dia após dia. Assim, em abril, a fome da primavera explodiu em Liu, e os descontentamentos do povo irromperam, com um grande número de refugiados abandonando suas terras natais. Pessoas começaram a morrer uma após a outra em Lonu, e a situação continuaria até a primeira colheita de grãos. O governador de Vanju foi forçado, pelos protestos de seu povo, a abrir os armazéns para socorro em desastres e não tinha mais energia para se envolver com a aldeia do Sapo. As negociações começaram a empacar. A notícia de que Zhou Ventin estava presa na aldeia do Sapo finalmente chegou a Jingu, e ao mesmo tempo, em Chang'an, também enviaram a notícia de volta para Chandao. Depois disso, Chandao pediu a Zhou Ventin que escrevesse uma carta secreta. A carta foi acompanhada por um símbolo de Zhou Ventin e Vanir, e carimbada com o selo oficial de Chandao. Foi entregue por seus homens em Chen aos pais de maior confiança de Zhou Ventin. Quando todos os nobres em Jingu viram essa carta, pensaram que Chandao era um dos homens do imperador Ming. Era um aviso do imperador Ming. O imperador Ming comentou, ao ler a carta, que Vanir e Chandao estavam usando-o como ferramenta. A família Zhou retirou-se desse ponto. Huizang não estava disposto a expor mais cartas a Chandao em seus planos futuros. De volta à cidade do Sapo, Chandao instruiu Zhou Ventin, Song e Zhang Wukai dizendo que Lonu não havia enviado ninguém para negociar por muito tempo. Ele os parabenizou, afirmando que agora eram seus guarda-costas, e sugeriu em tom de brincadeira que poderiam até entrar para a aldeia do Sapo. Zhou Ventin e Siak mostraram expressões vazias, enquanto Zhang Wukai chorava. A guerra não pôde continuar, pois os 100.000 cavaleiros de ferro de Lonu só puderam ser temporariamente dispersos e enviados de volta para a lavoura. Os preparativos de guerra, que vinham sendo feitos havia meses, foram abortados. A política da cidade do Sapo atraiu um grande número de refugiados para se estabelecer em Kinuen, e a cidade entrou em uma era dourada de desenvolvimento. O tempo voou, e 3 meses já haviam se passado. Zi, que entrou no quarto carregando uma bandeja de comida para Swing, aconselhou-a a descansar um pouco e beber um pouco de Tong Sui para aliviar a fadiga. Lui, também presente no quarto, questionou Swing sobre o fato de ela estar comendo muitos doces recentemente e perguntou se ela não tinha medo de engordar. Swing respondeu que ultimamente estava com desejo de doces, e Chandao sugeriu que seria ótimo comer mais doces se ela estivesse cansada. Em tom sério, Swing de repente chamou Li, mencionando que ela já tinha quase 20 anos e logo seria uma grande dama,
e que planejava deixar Chandal recebê-la formalmente na família. Swing enfatizou que, como mulher, era melhor estabelecer uma boa reputação, e que em alguns meses enviaria Chandal ao quarto de Lee. Lee ficou chocada com a súbita conversa de Swing e deixou sua tigela de comida cair acidentalmente. Ela perguntou por que Swing estava falando disso de repente, preocupada se Chandal havia deixado zangada, oferecendo-se para falar com ele e pedir explicações. Swing a tranquilizou, dizendo que Ti não havia deixado chateada e cuidava bem dela. Então, Swing explicou que era seu dever, como esposa de Chandal, ajudá-lo a tomar concubinas, expandir seu harém e ramificar a família. No entanto, ela considerava a natureza estranha de Chan, com medo de que ele tivesse ciúmes, por isso ele nunca mencionou nada sobre concubinas. Ela também disse que Lee já fazia parte da família de Chan há muito tempo e que mais cedo ou mais tarde seria aceita, e que, sendo tão próximas quanto irmãs, não havia motivo para preocupação ou brigas. Swing acrescentou que Lee estava com Chandal há muito tempo e devia desejar um status, e garantiu que, com status, não haveria necessidade de enganar ninguém. Envergonhada, Lee desviou o rosto e perguntou a Swing como ela sabia disso o tempo todo. Ela esclareceu que Swing e Chandal estavam casados apenas há alguns meses, e que já estavam falando em concubinas tão cedo. Lee se perguntou se não havia o medo de que rumores estranhos se espalhassem por toda a cidade. Com dignidade, Swing respondeu que em poucos meses ela e Chandal não poderiam fazer amor por algum tempo, e esfregou a barriga. Chocada, Lee perguntou se Swing queria dizer o que ela estava pensando, e Swing assentiu, com os olhos arregalados. Lee perguntou quantos meses já haviam se passado, e Swing respondeu que provavelmente uns 2 meses. Surpresa, Lee se levantou bruscamente e exclamou que iria contar a Chandal imediatamente. No entanto, Swing a deteve, pedindo para esperar um pouco. Calmamente, Swing se levantou e mencionou que não era urgente, pois queria dar uma surpresa a Chandal, e se ele soubesse, não a deixaria sair por aí. Ela ainda tinha coisas a fazer e precisava voltar. Instruiu Lee a mandar preparar a carruagem, avisando que iria para a aldeia Jade Descendente. Algumas horas depois, na aldeia Jade Descendente, Linger recebeu Swing e perguntou por que ela estava ali. Swing perguntou se Leo estava presente, pois precisava falar com ela. Linger a instruiu a ir para o salão de reuniões e esperar, enquanto ela ia buscar Leoa. Swing agradeceu. No salão de reuniões, Swing perguntou a Linger, que acabará de chegar, onde estava Leoa e por que ela não vinha. Linger respondeu simplesmente que Leoa estava doente. Swing perguntou que tipo de doença ela tinha, e Linger respondeu que não sabia o que havia acontecido, mas que Leoa adoeceu ao saber que Swing estava vindo. Linger acrescentou que provavelmente Leoa estava doente por não querer vê-la. Swing pediu novamente para Linger não mentir, e perguntou sobre a condição de Leoa. Linger suspirou e confessou que era tudo culpa dela, pois não sabia o que havia acontecido entre Leoa e Chandal. Indiferente, Linger explicou que todos podiam esperar até o casamento, mas que Leoa já tinha quase 30 anos e não podia mais se dar ao luxo de esperar nessa idade. Afinal, Chandal deveria dar a ela uma explicação. Swing mencionou que estava com Chandal mesmo antes de Leoa conhecê-lo. Ela refletiu que Chandal estava com ela desde que se casaram, e não teve tempo de ver Leoa na aldeia Jade Descendente. Depois disso, Swing se despediu e disse a Linger que falaria com ela depois. Dessa vez, era algo que tinha a ver com Leoa. Ela perguntou onde Leoa estava, e Linger respondeu que achava que Leoa estava no Aras. Swing pediu a Linger que a guiasse até o Aras. Alguns minutos depois, elas chegaram ao Aras da aldeia Jade Descendente. Leoa, montada em seu cavalo, vinha em disparada em direção a elas. Os cascos do cavalo batiam alto enquanto se aproximava. Preocupada, Linger alertou Swing para tomar cuidado, mas Swing permaneceu impassível. Leia freou o cavalo bruscamente diante de Swing, fazendo o animal relinchar alto. Ela desmontou e perguntou a Swing se ela não estava com medo. Sorrindo, Swing disse a Leo para parar de brincar e descer, afirmando que tinha algo a discutir com ela. Enquanto Linger ajeitava sua saia com o cair da tarde, Swing disse a Leoa que não queria incomodá-la, mas que certas coisas precisavam ser resolvidas. Então,
ela deu como exemplo o assunto entre ela e Chandal, afirmando que não adiantava nada para nenhuma das partes se continuassem adiando aquilo. Embriagada, Leo expressou sua decepção, mencionando que já fazia tanto tempo e, ainda assim, Chandal nunca fora à aldeia já de descendente vê-la. Ela disse que não via nele nenhuma preocupação com ela. Leo acrescentou que não era fácil para ela se apaixonar por alguém e que ele havia partido seu coração. Decidiu que nunca se casaria em sua vida e pediu a Swing e Chandal que não a perturbassem novamente. Sorrindo, Swing tentou persuadi-la a não se amuar, explicando que Chandal se importava demais com a opinião dos outros. Como havia acabado de se casar, estava preocupado que, se fosse procurá-la, as pessoas comentariam. Não era que ele não gostasse de Leoa, apenas tinha receio de ciúmes e maledicências. Mais séria, Leoa comentou que Swing podia até ser generosa, mas ela não conseguia ser tão generosa a ponto de empurrar outras garotas para o lado de Chandal. Confusa, Swing argumentou que não suportava ver Leoa envelhecer a cada dia. Leoa perguntou se era realmente por isso, e Swing confirmou. Swing recordou-se da vez em que Chandal estava descansando e Vanir se aproximou dele enquanto ela, escondida, observava. Ela viu Vanir se aproximar do rosto de Chan, que dormia, e, para sua surpresa, Vanir o beijou. Chandal continuou dormindo, e depois Vanir se afastou como se nada tivesse acontecido, deixando-o ainda adormecido. Swing ficou perplexa com o que testemunhara. Vanir corou, sorriu e riu baixinho. Depois daquele momento, Swing permaneceu em silêncio, achando a situação estranha, e pensou que talvez Chandal não soubesse dos sentimentos de Vanir por ele. Refletindo profundamente, Swing considerou que o status de princesa de Vanir poderia ser fatal. Sem ele, a relação com Chandal não passaria de outra dívida romântica. Mas, dado esse status, o imperador Ming poderia querer que Vanir fosse a esposa principal, forçando Chandal a se divorciar de sua atual esposa ou até mesmo causando o colapso do império. Casar-se com uma princesa ligaria Chandal ao império, e isso o colocaria em um dilema. Seja como fosse, Swing decidiu que precisava se planejar e não deixar Chandal prestar muita atenção a Vanir. Ela pensou em ajudá-lo a encontrar algumas concubinas. Leoa e Jidá vieram à sua mente, todas tinham relações especiais com ela e nutriam sentimentos por Chandal. Swing concluiu que Li aceitaria de imediato, enquanto Jidá parecia ter uma relação de mestre e discípula com Chandal, então decidiu deixá-la de lado por enquanto para verificar se ele realmente gostava dela. Por fim, restava apenas Leoa. Swing explicou a Leoa que Chandal certamente tinha algum sentimento por ela, já que carregava todos os dias o sachê que ela lhe dera. Leoa desdenhou do que Swing disse e questionou como Chandal poderia ser tão volúvel, mencionando que ela escrevera tantas cartas para ele, mas ele nunca responderá. Com naturalidade, Swing respondeu, mostrando casualmente as cartas de volta para Leoa, e explicou que elas haviam sido interceptadas por ela mesma e que Chandal nem sequer sabia da existência delas. Envergonhada, Leoa pediu as cartas de volta. Tentando persuadi-la, Swing disse que Leoa deveria dar uma chance a Chandal, e que poderiam investigar melhor. Se ele não tivesse sentimentos por ela, ainda não seria tarde para cortar esse laço. Swing também a ameaçou sutilmente, dizendo que, se Leoa não estivesse disposta, não a culpasse caso ela pegasse as cartas e deixasse que outros as lessem. Assustada, Leoa suplicou para que Swing não fizesse isso. Ignorando seus apelos, Swing retomou a leitura das cartas. Nelas, estavam escritos os desejos de Leoa de fazer 4 coisas com Chandal todos os dias ao seu lado. Aflita, Leoa tentou impedir Swing, insistindo que faria o que ela quisesse. Mas Swing permaneceu inabalável. Enquanto isso, na cidade do sapo, Louie cantarolava feliz carregando uma pilha de papéis. Ela chamou animadamente por Chandal, explicando que eram documentos não verificados coletados por John em tavernas ao longo dos últimos meses. Chandal confirmou, elogiou-a e pediu para deixar os papéis ali. Sentindo-se radiante, Louie aproximou-se de Chandal sorrindo, acreditando que em poucos meses. No entanto, Chandal estava ocupado lendo os papéis, refletindo sobre o número crescente de pessoas se voltando para a bandidagem e atividades criminosas, já que os vassalos não obedeciam mais às ordens do imperador. A seita da justiça se rebelava em Yu, o general divino vencia todas as batalhas,
ninguém era capaz de detê-lo. Um pequeno mestre taoísta, abençoado por um imortal, aparecerá na pagoda do imperador de Jade em Jingu, possuindo habilidades extraordinárias e uma espada transcendental. Seu nome taoísta era Tanai. A organização de assassinos de John Hu havia aceitado uma tarefa e assassinado certo oficial. Um massacre em aldeia ocorrerá perto de Jingu. O conflito dentro do clã Ring tornava-se cada vez mais intenso. Chandao também refletiu que o império estava mergulhando no caos. No meio de suas contemplações, Leo apareceu de repente e relatou a Chandao que algo havia acontecido fora da passagem de Qinun. Chandao perguntou o que acontecerá, levando Leo a explicar que um massacre ocorrerá ali e implorar para que Chandao lidasse com a situação o mais rápido possível. Com expressão severa, Chandao respondeu que eles iriam, e pediu a Liu Bei que o levasse até lá para dar uma olhada. Ao chegar ao mortuário da passagem de Qinun, Liu Bei aconselhou Chandao a não deixar Leo entrar, explicando que a forma como eles morreram era bastante severa e que até mesmo as pessoas que carregaram os corpos ainda estavam vomitando. Ele acrescentou que era melhor que a criança não visse aquilo, pois temia que Leo tivesse pesadelos. Chandao concordou e disse a Nunu que, por ora, deveria ficar do lado de fora. Nunu apenas fez uma expressão indiferente enquanto eles entravam. Leo sugeriu abrir apenas um dos corpos para verificar, pois os outros provavelmente estariam na mesma condição. Porém, Chandao discordou e ordenou que abrissem todos. Ao descobrirem os cadáveres enterrados, Chandao ficou visivelmente chocado. Segundo Liu Bei, recentemente havia ocorrido uma série de massacres de aldeias em Lonu, e possivelmente fora obra do mesmo grupo de bandidos. Ele explicou que eles gostavam de matar todos os moradores, e que dessa vez haviam chegado a Qinun. Chandao perguntou mais detalhes da investigação, e Leo começou a explicar que acontecerá na noite anterior. As vítimas eram moradores dos arredores da passagem de Qinshu. Chandao perguntou se os guardas não haviam notado a presença dos bandidos. Liu Bei respondeu que não, e detalhou que Qinun abrangia uma área vasta de 400 quilômetros, demasiadamente extensa e cheia de regiões inabitadas. Mesmo com o número crescente de andarilhos que haviam se instalado recentemente, ainda era impossível ocupar todo o espaço. Ele acrescentou que a maioria desses andarilhos preferia se estabelecer perto da passagem de Qinun, onde poderiam receber proteção, mas, ao mesmo tempo, precisavam pagar um imposto. Por isso, alguns escolhiam viver mais afastados, para não pagar esse tributo, e justamente esses foram as vítimas. Ao todo, 3 famílias foram aniquiladas, somando cerca de 30 pessoas, um ancião, 5 homens, 4 mulheres e 3 crianças. Leo descreveu os horrores. Alguns morreram com o crânio esmagado, outros tiveram o abdômen rasgado e preenchido com pedras. As mulheres foram violentadas e empaladas com estacas de madeira que atravessavam seus intestinos até a morte. Visivelmente perturbado, ele ia explicar o que fizeram com as crianças, mas desistiu, suspirando exausto com a atrocidade. Ao ouvir os detalhes macabros, Chandao foi tomado pela fúria. Tentou se acalmar repetidamente, dizendo a si mesmo para manter a calma, pois precisava controlar sua raiva para não prejudicar seu julgamento. Ainda assim, jurou que faria questão de matar os culpados. Chandao perguntou que tipo de arma haviam usado. Leo informou que chamaram o legista-chefe, e este concluíra que eles haviam usado as próprias mãos. Chandao ficou sem palavras. Refletiu que aqueles desgraçados invadiram casas, rasgaram peitos com as mãos e arrancaram corações. Alguns morreram com o crânio esmagado. Ele pensara que fosse obra de um objeto contundente, mas agora sabia que fora feito com a força das mãos. Ele pensou, o crânio é o osso mais duro do corpo humano, quanta força é necessária para esmagá-lo assim? Tomado pela ira, concluiu que criaturas cruéis haviam chegado a Qinshu. Leo ainda informou que o povo começava a ficar inquieto, muitos dizendo que eles próprios haviam cometido a chacina, alegando que fora uma punição por sonegarem impostos. Ele sugeriu bloquear as informações e impedir que se espalhassem rumores. No entanto, Chandao inicialmente não respondeu. Depois, com emoção contida, ordenou que os encontrassem. Hart também declarou que deveriam ser mortos. Logo em seguida, uma missão repentina apareceu na lista de tarefas de Chandao.